Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila e hoje estou trazendo aqui um formato diferente de vídeo. Trouxe aqui o nosso convidado, nossos dois convidados, João e o Apolo. Dá oi, Apolo. Oi, Apolo. O João, ele estudou comigo. Nós fizemos o mesmo curso na UFSC, Engenharia Química. Nós passamos aí, fizemos o mesmo vestibular. Qual que é o ano do nosso vestibular? A prova foi feita em 2010, né? Mas o vestibular é o vestibular 2011. 2011, então aí calculem, né? Tem gente que Tem nasceu... gente que tá... daqui a pouco vai ter gente nascendo... Se você nasceu que em nasceu 2010, na época vendo 2011, vídeo. né? Que é o pessoal que tá aí se preparando para o vestibular, né? Então... E aí a ideia de hoje é a gente reagir às nossas notas do nosso vestibular e também dar uma olhada na prova, né? Ver se a gente lembra alguma coisa. Então, acho que vai ser bem legal. Seja bem-vindo, João. Obrigado, primeiramente, medo do que vem por aí, de olhar essas notas, e eu lembro de muita coisa dessa época da prova, então vergonha, assim, de algumas notas, mas deu tudo certo, estamos aí, passamos, né, isso que importa. Deu bem certo. Deu bem certo. E, obviamente, obrigado pelo convite de participar do canal, né, já tem aí uma participação num vídeo anterior, a segunda já. Para quem não viu, João, a gente fez uma live da UDESC, então dê uma olhada lá também. Isso, já resolvemos uma provinha juntos, mas é isso, pessoal. Como a Nájila já introduziu, a gente estudou junto, fez vestibular na mesma época, a gente não se conhecia, né, na época do vestibular. Todo mundo achava que a gente se conhecia, porque no primeiro dia de aula a gente ficou falando um monte, se conheceu no Orkut. Pra quem não sabe o que é Orkut, pesquisem no Google, tá? Da nossa época, assim. Ai, que velhos, né? Exato, da época do CD, disquete, DVD e Orkut. Eles vão descobrir que eu não tenho 22 anos, João. Não, eu não vou te entregar aqui na tua idade, mas faz um tempo já. Então é isso aí, a gente vai reagir à prova, olhar as nossas notas, comentar um pouquinho, para vocês saberem um pouco da nossa experiência também, e daqui a pouco muitos de vocês, quem não passou ainda, vai passar por isso, né? Sim. Então vamos começar, João. Bora. Nós abrimos nossas notas, a gente conseguiu ali pegar aqui no tablet, site da UFSC, vestibular de 2011. O site já tá fora do ar, por sinal, a gente teve que fazer uma enjambração para conseguir achar as notas da época. Mas a gente conseguiu. E aí a gente vai comparar nossas notas, tá? O João, ele passou em terceiro lugar em Engenharia Química, do curso. Uhum. E eu passei em 27º. E vocês vão ver a diferença, né, das notas, assim, algumas coisas que eu fui melhor, a Nájila foi pior e vice-versa, então cada um vai ter seus pontos fracos e fortes aí na prova. Perfeito, vamos começar com a temida, para mim era pior, que era redação. João, quanto você tirou em redação? Eu tirei 12, na época pelo menos era até 15, eu acredito. 12 de 15, hoje também, 15. Vale peso 1,5. E eu tirei 9,38. Gente, eu achei que eu ia zerar a redação, porque eu acho que ainda é assim hoje, mas se você sai do tema, você zera a redação. E apareceu um tema que eu não sabia direito, e eu cheguei em casa chorando, porque eu achei que eu tinha zerado a redação. Se você zera a redação, você já está fora do jogo, né? Então, a redação, queria colocar aqui que é um ponto muito importante para quem está estudando, para a UFSC, para qualquer vestibular, porque você consegue elevar muito a sua nota. Então, eu que não fiz nada ali, se eu contar quantas redações eu fiz, eu acho que não deu 4 ou 5 redações no ano, que é uma coisa muito baixa. Você, João, você conseguiu fazer mais redação que isso? Também não. Não, porque eu não gostava muito, eu até fui bem na redação, eu achei que eu ia mal também, eu saí, e o engraçado, uma história da época que eu lembro, eu fiz a prova da UFSC em Balneário Camboriú. E daí, na época, eu tinha algumas amigas minhas que estavam fazendo também, e uma amiga que prestou para direito e que passou, enfim, se formou, ela sempre foi muito boa em redação, e ela tinha as redações dela assim penduradas nas salinhas do cursinho e coisas assim, na época do terceirão também. E eu liguei pra ela no dia da redação, e eu falei, Janine, oi Janine, caso você esteja assistindo o vídeo, eu falei, Janine, como é que foi a tua redação? E ela começou a falar, a gente fez a dissertação, o mesmo tema, e ela começou a falar de uma corrente filosófica que ela trouxe na redação, e eu falei, gente, eu não falei nada disso, eu não tinha nada assim de atualidades, porque eu não gostava de estudar atualidades. E a gente sempre tentava adivinhar e muitas vezes errava. E realmente caiu, que nem tu falou, algo muito inesperado. E aí ela falou daquilo, da corrente, do não sei o que, eu falei, cara, eu fiquei desesperado, achei, vou me ferrar. Ela tirou mais que eu acho que ela tirou 13 na redação, mas eu tirei 12 e tipo assim, tá ótimo. Então, não se deixa abalar pela redação, né, tem que praticar, eu acho que eu fiz pouco, mas... eu acho que se eu fizesse hoje o vestibular, se eu estivesse em ano de vestibular, eu faria uma redação por semana.
tá? Então, Importante é ter alguém pra corrigir, né? Tipo, porque às vezes você faz, você cria um vício ali e não... E outra coisa, eu só trabalhei com... O que eu fiz, as minhas 4 redações, 5, eram só sobre dissertação, que era a única coisa que eu sabia fazer. Eu também. Vamos abrir a prova aí, João, pra gente ver o que tinha. Vamos ver o que foi. Porque a gente até tava comentando Porque antes. eles sempre trazem outros tipos, né, além de dissertação. Primeiro era carta. Isso, a primeira proposta, né, era de cartas. Uhum. Era uma carta com o assunto da época, né, da Lei da Palmada, lá de 2010, de questão de violência com filhos dentro de casa, né, de educação. A segunda 2, era uma... conto ou crônica. Nunca aprendi a fazer isso. Nunca nem tentei aprender, pra ser bem sincero. E a 3, que foi o que a gente fez. Você também fez dissertação, né? Que era envolvia um dos livros de leitura obrigatória do vestibular, que era o Guarda-Roupa Alemão. E o Morte e Vida Severina também, né? Que era essa justaposição, assim, do seco e do molhado, de enchente e seca. Perfeito. E eu não tinha lido. Foi o único livro que eu não li, que não deu tempo de ler, que foi o Guarda-Roupa Alemão. Então, fiquei bem desesperada quando eu vi essa proposta. Eu lembro bem, assim, do dia, do momento. O único livro que tu não leu foi... Sim. Então, assim, ó, gente, leiam todos os livros. Não sigam o meu exemplo de quem não leu nenhum livro. Ou lê pelo menos um resumo, mas um resumo, né, bem... Não, assim, eu segui resumos bem bons. Então, eu fiz um teste. Eu tinha um resumo, né? Eu fiz testes, assim, tipo, eu lia os resumos, estudava o resumo e tentava fazer provas daquele livro, as propostas. Então, acho que a maioria... Eram só 3? Não, eram 3. Acho que a maioria das pessoas faz dissertação, que é o que mais se pratica. É mais fácil, né? Que também é do Enem, né? Do Enem é dissertação, então acaba que já aproveita, já estuda para as 2 provas, né? Então... Acho também um pouco menos... Eu não sei, assim, pra mim, né, na minha visão, conto, crônica, principalmente, requeria de mim uma coisa, assim, muito literária e criativa que eu não tinha. Então eu preferia ser mais exato, né? A gente de exatas, eu acho que talvez tinha um pouco isso. Seguir uma receita de bolo ali na dissertação e... Então tá, a redação foi isso. As questões tinham 4 questões discursivas na prova. Discursiva 1 era sobre... Discursiva 1. Vou colocar aqui o print, tá, gente? O print da questão. Era uma questão sobre plano inclinado. E a gente tava olhando a nota. Cada um avaliou a 2,5. Eu tirei 1,5, mas até hoje eu não sei o porquê que eu tirei 1,5, porque essa era uma questão que eu tinha, acertei, brilhei nessa, mas... Entreguei tudo, entreguei quase tudo. Entreguei metade, eu acho. Um pouco mais. Eu tirei 2,5 nessa, e eu lembro dessa questão, porque foi engraçado também, né? Tem algumas memórias que ficam na nossa cabeça. Eu saí da prova e conversei com uma amiga minha, na hora, assim, que eu saí da prova, eu falei... Janine? Não era, mas era a Júlia, que era do nosso grupo ali. Que foi ali, todo mundo meio que... Todo mundo passou, deu certo pra todo mundo. Mas eu lembro que eu acho que foi com a Júlia. Eu comentei do resultado, e eu lembro até hoje do número. O coeficiente de atrito era 0,05. E era a resposta, 0,05. E as pessoas... Só que a questão não dava quase nada de números. E as pessoas achavam que não tinha um resultado numérico. Era tipo uma função, assim. Lembro que eu falei pra alguém assim, era 0,05, né? Daí a pessoa, tipo, tu chegou num número... E aí, enfim, obviamente estava certo, era essa a resposta. Você gabaritou essa, né? Eu gabaritei. Segunda questão, eu gabaritei, olha só, fiquei bem feliz. A segunda... O que era? Deixa eu ver se eu gabaritei a segunda, acho que não. Tu fez 2,5, eu fiz 2 nessa, perdi meio ponto. Era uma questão de matemática. Era questão, acho que a Nájila vai botar o print aí. Não, era de matemática. Era... mistura, né? Misturava porque... Tinha óptica, espelho plano, mas pedia geometria, né? Defina um octógono regular. Era uma mistura. Tá. Era bem tranquila essa questão, né? Era bem simples. Você lembra o que você errou? Não. Eu vou pedir recurso. Eu não Chama sei. O VAR. Talvez aqui na parte de determinar, mostrando os cálculos à medida do ângulo central do octógono. Porque acaba sendo um pouco subjetiva essa correção, né? A gente não sabe quais os critérios também que eles usam. Tem um gabarito, mas eu nem lembro como é que é o gabarito. Questão 3 era sobre... Biologia, né? Genética. Genética. Eu tirei 0,7. Eu também, não foi? E você também. Olha só, colou de mim, João. Então. É que essa questão eu também me lembro. Gente, agora a gente tá falando do assunto, tá vindo as memórias todas. Tinha um ponto que eu tava comentando com a Nájila antes do vídeo, que eu li a questão e eu falei, gente, é uma pegadinha isso aqui, porque isso não existe. Era uma questão que dava umas informações sobre cromossomos. Vou colocar aqui, gente. E
e pedia qual é a distância dos genes no cromossomo. E o meu professor de biologia me falou depois da prova que ele esqueceu de passar isso. Tá na grade na ementa ali, só que do edital, só que ele esqueceu. E eu nunca tinha ouvido falar disso, nunca vi nem no cursinho, que eu fiz meio ano de intensivo, mas e nem na aula normal do terceirão. Então eu achei um surto. E eu lembro que esse item, que era o último item da questão, valia muito. Então esse eu com certeza errei. E aí eu acho que foi aí talvez que Eu acho que sim, a gente pode ter errado. Não lembro de saber disso. Então, pra mim foi tipo assim, gente, eu li aquela questão que tu lê e literalmente não faz a menor ideia. Deixei em Sim, branco. daí é aberta, não tem pra onde fugir, né? Não nem pra chutar. E a 4, questão de história. Isso, João? Geografia, história. História. Que era sobre período do regime militar e papapá. Gente, história pra mim é pior matéria. Redação e história, as piores pra mim. Então, mas ainda eu tirei 1.2. E você tirou? Nem lembro. 1.4? Não. Não, eu tirei mais que você. Você tirou 1.2, eu tirei 1.4. Olha só. Entregou tudo. Não, então, eu confesso que história do Brasil sempre foi meu ponto fraco. Assim, eu gostava de história, mas eu era muito melhor em história do mundo, tipo história Quem antiga. concorda que é a parte mais difícil, comenta aqui. É muita coisa e, enfim, eu lembro que eu tive bastante, na realidade eu vi bastante no colégio. Então, assim, não lembro que eu escrevi. Claramente não escrevi muito bem, porque eu não tirei muita coisa. Mas quanto que deu? No fim das contas, acho que a gente tirou uns 6, 7 dos 10 pontos, né? Sim, sim. Então é isso. A ideia da discursiva é você ir pontuando um pouquinho. A gente não gabaritou, né? O João ficou em terceiro lugar no curso, ele não gabaritou as discursivas. É acertar um pouquinho de cada. Eu tirei, na realidade, somando aqui, eu tirei 6 e pouco. Então, de 10. Uma nota baixa de 10 pontos. Então, assim, não se preocupem muito focar muito no gabarito, né? Em acertar a questão cheia. Muito bem, então essa foi o terceiro dia, né? O último dia. Que agora mudou, agora são 2 dias, mas na nossa época... Lá antigamente... Faz quantos anos? 13 já faz 13 anos, meu Deus. Eram 3 dias, sábado, domingo e segunda, se eu não me engano. E terça acho que foi meu aniversário, olha só. Nossa, comemorando, achando que tirou 0 na redação. Exatamente. E o resultado só saiu em janeiro. Esse prova em demorou. dezembro, o resultado só saiu ali meio de janeiro, início de janeiro, né? Então, metade de janeiro, bastante. acho que foi. Foi bem agoniante esse período. Eu lembro, agora tu comentou desse período ali, pra mim isso foi um blackout na minha memória. Esse Natal de 2011, de 2010 pra 2011, eu não lembro de nada. Eu lembro do dia que saiu o resultado. Eu já tinha preparado o link, assim, do ano anterior, editado o link, que eu sabia que ia ser igual. Você foi mais esperto. Eu deixei o link pronto e daí ele não existia. Daí eu fiquei dando Sim. F5, mandei pra todo mundo. Passei o primeiro semestre e caí direto no segundo, porque era duas tabelinhas. E aí eu passei direto o primeiro sem querer e vi que eu não tava no segundo. Falei, gente, não passei. Aí eu rolei pra cima, daí eu tinha passado. Mas essa cena eu me lembro muito bem, assim, de passar e de ligar pras minhas amigas. Mas pra mim foi... até chegar lá, não. O link tava congestionado, né? Demorou bastante. Meu pai me ligou, oi pai. Meu pai me ligou e falou assim, Nájila, você não passou. Aí eu... Sério? Você não passou para o primeiro semestre, passou para o segundo. Meu Deus. Ufa. Ainda eu fiquei, nossa, felizaça, porque ia ter 6 meses de férias ainda, gente. Só que não, né? Porque daí... Aí eu consegui passar, eu vi que 6 meses era muito tempo, né? Então... Aí eu consegui ser chamada para o primeiro semestre. Mas foi bem emocionante, assim. Até porque se isso não tivesse acontecido, não estaríamos aqui hoje, com certeza. É verdade, né? Porque a gente teria estudado em semestres diferentes. Então tudo acontece como tem que ser, gente. Exato. Então tá, vamos lá. Vamos na ordem aqui da prova, que seria, na minha ordem aqui, seria biologia a primeira. Biologia, como é que foi? Aqui você tá com as 2 notas, né? Tô com as 2 notas. A gente quase empate técnico. Eu tirei 8,2 e João 8,37. E a média, a gente vai comentar a média geral. Média geral 4,76. Lembrando que dessas disciplinas principais é tudo de 0 a 10, né? Depois só a língua estrangeira e a redação que é diferente. Isso. Então, assim, a gente tirou quase o dobro da média, né? Lógico que essa aqui é a média de todo mundo, quem foi aprovado e não, né? Então, assim, todo mundo que fez a prova do vestibular, a média foi 4,76. Lógico que nos aprovados seria mais alto. Matemática. Matemática tava bem difícil, né? Matemática, na verdade, todas as provas da UFSC são bem difíceis, né? Acho que é a matéria mais difícil. Então, eu tirei
Eu tô confusa aqui em qual que é o meu e qual que é o teu. O primeiro é o teu, o segundo é o meu. Eu tirei 7,68 e João 8,8. Arrasou muito. Quase ali no 9, né? Essa foi a minha... Não foi a minha nota mais alta, mas foi quase. Foi o que... E é a matéria que eu acho que você mais gosta, né? Matemática? Na época, assim, agora a gente, né, falando de biologia e de matemática, assim, eram matérias que eu gostava, eu sempre gostei muito de matemática, eu sempre tive uma certa facilidade. E treinei muito a prova da UFSC, tinha um professor de matemática também na época muito bom. Então, querendo ou não, assim, o professor ajuda muito, né, você se motivar. Com certeza, eu acho que é o que faz também o aluno gostar ou não da matéria, tem muita influência do professor que você tem. Então, às vezes, eu odeio matemática, às vezes você odeia seu professor, gente. Às vezes você odeia seu professor, gente. Exato. E assim, né, claro, o professor faz o melhor dele, mas nem todos, mas alguns. E o problema maior é que, às vezes, não dá ali uma sintonia com o aluno, né? Cada aluno aprende de um jeito. Você até comentou ali que você estudou com as provas antigas, né, João? Esse foi um erro que hoje eu vejo como foi um erro muito grande que eu fiz, que não foi... Eu estudei por um período, mas foi logo bem próximo ali da prova, que eu ficava estudando as matérias do terceirão, então, vestibulares de forma geral. Então, eu acho que o que eu faria de diferente hoje, focaria 100% nas provas da UFSC, tá, gente? Porque as questões se repetem. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. As questões vão se repetir. A gente estava olhando aqui a prova de 2011. Tem questões que caíram agora em 2024, 2, tá? Então, façam. Temos várias playlists agora no canal e... Você chegou até aqui no vídeo, né? Já aproveita e deixa um like. E um inscreva-se, acho que é o botão. Compartilha. Mas esse negócio que tu comentou é muito importante, assim, quando eu dou aula hoje também num cursinho popular aqui em Florianópolis, e eu falo muito pra eles, estudem muito pela prova, não só a UFSC, o Enem também. E eu tinha uma amiga minha, eu não vou ficar dando oi pra todos os meus amigos da época, mas são muitas memórias. E essa minha amiga, a gente na época no MSN, né, juntem aí com essa busca sobre Orkut, o que era MSN. E a gente conversava, e ela também estava se preparando para o vestibular. E aí a gente mandava, era bem nerd, assim, né? Imagina. Mas em casa, assim, que seria hoje o WhatsApp, a gente mandava um pro outro uma questão antiga da UFSC e tinha que resolver ali na hora e mandar, tipo, o que tu achava que era o gabarito. Olha só. E a pessoa... Reflita sobre as suas amizades. Será que você tá com as amizades certas ou não? É que assim, a gente também tinha muito menos coisa para se entreter, né, na época. E na época a gente não tinha tanto acesso a conteúdo que tem hoje, aulas, né, no geral. Aulas. E tipo, não era nem UFSC, não tinha nada. Era Enem, muito pouco, né, e a nada. qualidade era muito baixa, então eu não lembro de usar o YouTube para estudar para nada. A gente usava livro do colégio mesmo. Apostila, se tu conseguia comprar alguma coisa. E a gente confiava 100% nos professores e, né, aconteceu, né, se teve ali um problema em biologia, né, então eu acho que agora tem muito mais recurso, só que também isso deixa um pouco os alunos um pouco confusos para onde ir, né, porque é muita informação também, as pessoas ficam perdidas, tá, então foquem bem, selecionem o conteúdo que vocês estão assistindo às aulas. Com certeza, eu acho que o tipo de conteúdo que tu faz, assim, que nem eu falei, né, a gente resolvia a prova ali no chat, entre nós, e comentava entre a gente, né, o gabarito. Mas não tinha alguém ensinando ali, fazendo a prova. E, detalhe, a média da prova de matemática é sempre a mais baixa. Gente, 2,88, para vocês verem o nível da prova, é muito, muito alto, tá? Então, uma média Foi bem baixa. Prova de Eu não fiz muitos vestibulares na época, eu fiz UFSC, UDESC, Enem, acho que foi isso. Mas foi a prova de matemática mais difícil. Não, hoje é considerada uma das mais difíceis, assim, do Brasil. Vamos lá, língua estrangeira, João, você lembra? Valia 8 ou valia 10? Valia 8. Gente, tirei, quase gabaritei, ó, 7,8. Eu tirei 6,46. Ah, ok. Eu fiz espanhol, você fez fiz inglês. Gente, eu não sabia nada de inglês na época, eu optei por espanhol, que eu gostava mais. A prova de espanhol, não sei como é que tá hoje, mas ela era bem tranquila, muito, muito tranquila. De inglês, eu nunca peguei pra ver como é que é o nível. Eu nem cheguei a olhar a nossa ali da época, mas eu não achava na época, pelo menos, que eu fiz, assim, tão trivial. Tinha caído alguma coisa de sinônimos, que às vezes era um pouco difícil. E assim, eu tinha uma estratégia da prova como um todo, que era muito tirar no maior número possível de questões 0,8. Então assim, a Nájila tem um vídeo no canal explicando, né, como é que é a pontuação da UFSC.
e vocês assistam esse vídeo para entender. Mas assim, basicamente, quando eu fazia as provas antigas, eu via que eu consegui... O meu objetivo era tirar 8 em todas as matérias. Esse era o meu objetivo, tipo, master. Porque eu sabia que com 8 em todas as matérias eu conseguiria provavelmente passar em engenharia química. Tirando a redação, né? Que eu queria 8... Que eu tirei 8 proporcionalmente, né? Com 12 de 15. E... Então, eu sabia que, por exemplo, se tivesse 2 alternativas corretas, se eu marcasse uma e só marcasse aquela, eu, dependendo do número de proposições e tal, eu ia tirar alguma coisa entre 0,7 e 0,8 ali. Então, pô, se eu fizesse assim todas as questões, eu tiraria mais do que 8, provavelmente. Então... Tanto que a minha nota, na realidade, a de inglês especificamente, né, eu pensei nisso porque, assim, eram 8 questões e eu sempre tava mirando no 0,8. E eu consegui muito bem, porque eu tirei 6,4, que é literalmente a média ali de 8 vezes 8, né? 8 vezes 0,8. Então, Perfeito. assim, eu lembro que eu tava com medo de errar, de pecar pelo excesso, né? Então eu só marquei mais do que uma quando era realmente, assim, eu tenho certeza absoluta que tá correto. Então, e isso, que nem falou, ganha tempo, né? E como que vocês vão identificar essa estratégia? Fazendo. Então você vai fazer a prova e vai calculando a sua nota. Se eu acertar essas, quanto que eu vou ganhar? Se eu deixar de marcar essa. Então é treino, é vocês treinarem, além de treinar a questão de fato, treinar essa parte dos pontos, de quantas questões vocês vão assinalar. Perfeito. Português, língua portuguesa, eu tirei 8,15 e João... 9,17. Arrasou no português. Mas era de 12, né? Não fui tão bem assim. De 12. Era 12. Eram 12 pontos no português e 8 na língua estrangeira, daí juntas dava 20. Nossa, então fui muito mal, gente, em português. Era 12. Nossa, fiquei triste agora. Eu lembro, eu não sei, né? Não tá olhando as questões e tal, mas eu tenho a impressão de que caiu bastante parte de literatura, assim, dos livros. Dos livros, Então, assim, de novo, leiam. Exato. A média foi 6,80. Geralmente uma média alta. Média alta. Foi a média mais alta, João. Mas teria que dividir por 12 ali pra ver exatamente em relação a 10, mesmo né? assim, né? 5 e pouco, acho que daria. Então acabou sendo a maior média, então, português, aí da prova. Matemática é a pior, português é a maior. Geografia, eu tirei 7,2 e João... Meu Deus, essa que eu lembrava que era a vergonha. 5,07. Olha, e o pior é que a média foi 5,32 de todos. Então, assim, João passou em terceiro lugar no curso e tirou 5 em geografia. O que a gente quer mostrar com isso? Que assim, você vai bem em uma, mas você vai recuperar em outra matéria. Então, assim, eu tô desesperado que a prova de matemática é muito difícil. Se você conseguir ali pelo menos um 7 e compensar numa matéria que você é melhor... No fim, o que importa é a soma das notas, gente. Agora o desastre. Gente do céu. Hoje eu sou professora de física, mas eu tirei... Você tirou quanto, João? Tô com vergonha de falar. Eu tirei 6, basicamente. 6,06. Eu tirei 4,15. Física tava difícil, né? Tava. O que acontece? Na nossa prova, a gente tava olhando ali, caíram 3 questões de eletromagnetismo, que era uma parte que eu não tinha muito domínio na época. Um conteúdo que foi dado na última parte ali do terceirão. E então eram 3 pontos. Só ali. E mais uma de física moderna, bem moderna, completa. Que era um conteúdo que não caía antes, né? Então... Pouquíssimo abordado no colégio também. Pouquíssimo. Na verdade, pra mim, eu não lembro de ter sido abordado. E então, física foi bem, assim... Olha a média. Gente, eu menti antes. Eu falei que a menor média era matemática, mas não, era física. 2,32. Uma média baixíssima. Não, eu acho assim, a prova de física, eu lembro de algumas questões, a gente até deu uma olhadinha na prova, eu lembrava de algumas que eu falei, não faço ideia. Sim. Porque eu também, voltando àquele assunto do professor, eu tive um ensino de física muito fraco no ensino médio. Então toda a física que eu aprendi foi no terceirão, ali naquela reta final, nos últimos 6 meses. E aí sempre fica faltando alguma coisa ou outra, né? Então eu acabei, nem acho que eu fui mal, tirei 6, acabei conseguindo ficar ali num número legal. Bem acima da média, né? Não ficou ruim, mas assim, era muito por causa da minha aula. A minha aula era ruim, eu troquei muito de professor, os professores não ficavam. E hoje em dia, meu Deus, a gente tem trajetórias parecidas nesse sentido, que a gente foi mal em física. Assim como a maioria dos nossos colegas também de faculdade, porque era realmente difícil. E hoje muita gente trabalha com isso, eu e a Nájula dando aula. Ambos professores de física, gente. Então
é um processo aí, mesmo que você queira estudar exatas, não fique desencorajado por não saber hoje muito sobre isso, né? Exatamente. Então, física e meu outro desastre aqui. História. Gente, história pra mim, pior matéria. Já comentei aqui, acho que no vídeo. História e redação, muito difícil pra mim. Eu tirei 5,2 na prova. Você foi melhor, eu fui bem melhor, né? eu tirei 8,7 nessa prova. Nossa, foi super bem. E é engraçado, assim, essa eu me lembro, se ele pegar quem for resolver essa prova, enfim, se preparar e abrir o gabarito, vai ver. Eu vou mentir se eu falar que é com certeza, mas eu tenho quase certeza que das 10, 9 questões tinham só 2 itens corretos. E eu marquei 1. Então você acabou ganhando. E eu fui pontuando ganhando bastante. 0,86 em todas elas. Então eu tirei uma nota muito alta. E, gente, eu não era muito bom em história. Ainda mais história do Brasil, tanto que eu fui mal na discursiva. Eu não era meu forte. Eu fui bem por causa da estratégia. Então, assim, a estratégia que deu errado em geografia, eu compensei em história. Exatamente. Então, Daí, no fim, se somar as duas notas, dá uma média nota boa. legal. Perfeito. A média, no geral, também foi bem baixa. Foi 4,18. 4,18. 4,18. Média baixa mesmo pra história, né? História, geralmente, o pessoal vai um pouco melhor. E aí vem a maravilhosa química, minha matéria preferida. Essa tu Gente, quase gabaritei. Essa eu fiquei entregou muito tudo. feliz. Entreguei tudo, prometi tudo, entreguei tudo. 9,19. Fiquei bem feliz. Eu fiz 8,82. Também fiquei feliz, porque ficou acima do meu objetivo, né? Que, na verdade, eu escolhi engenharia química por causa que eu gostava muito de química. Então, foi o motivo que eu escolhi. Pra descobrir. Aí, pra descobrir que, no fim, Era só física. era um outro vídeo contando sobre o curso, né? Pra quem tiver interesse aí de engenharia química. A prova de química da UFSC, em termos de dificuldade, eu acho ela mais fácil do que a matemática e física. Sim, com certeza. Então, dá pra pontuar bastante ali com química, gente. Não tem um nível de dificuldade muito alto. Então, Aí eu acho que fechamos as matérias? fechamos. Então, minha nota total, no final, ficou 69,57 e do João ficou 76,59. A nota de corte, se a gente não está errado, ficou 67 alguma coisa. Por aí, ela caiu. Eu lembro que ela caiu. Eu passei ali bem raspandinho, gente. Mas deu tudo certo. Na primeira, é que foi direto na primeira chamada, né? Depois veio gente que foi vindo depois. Isso, tem isso, gente. Tem as chamadas posteriores aí. Às vezes não passa de primeira chamada, mas segunda, tem até acho que 10ª chamada. Vai rodando bastante. O pessoal vai desistindo, porque tem gente que vem de outros estados só pra treinar, assim, né? Exatamente. Tá. João, que conselho, então, você daria para esses vestibulandos que estão aí tensos com essa etapa? Que você falaria para eles? Eu acho que, lógico, cada um lida com o estudo de uma maneira diferente, né? Cada um tem uma abordagem diferente para aprender. Alguns são mais visuais, alguns são mais auditivos, alguns gostam de escrever, outros preferem só ouvir. Eu acho que aí você tem que descobrir qual que é a sua melhor maneira de estudar. Isso eu acho que é um pouco batido, mas vale a pena repetir. Você tem que se conhecer, né? E ser muito honesto consigo mesmo em relação a como você estuda melhor. Eu, por exemplo, na época, gostava muito de assistir vídeos na faculdade também. Eu preferia muito mais do que ler o livro. E deu certo, tanto no vestibular quanto na faculdade. Eu consegui aprender bem assim. Só que na minha época, na nossa época, tinha muito pouco material em vídeo, né? Eu não tinha acesso a isso. Então, acho que a minha dica é aproveitem o momento em que vocês estão hoje, porque a prova continua praticamente a mesma. Ela não mudou. Só que o acesso à informação que a gente tem hoje é absurda a diferença. O crescimento foi realmente exponencial. Eu sei que é difícil da gente se encontrar nesse mar de conteúdo e, né, para onde que eu vou. Por isso que eu acho legal quando as pessoas fazem focado numa prova, que nem o teu canal, ele é para UFSC. Então, eu tô me preparando para UFSC e vou assistir esses vídeos, né? Porque, enfim, para mim era o melhor. Eu acho que resolver prova me ajudou muito a me preparar para a prova. Mas seria o meu conselho principal, além dessa questão de pensar bem em qual que eu vou assinalar menos, eu acho que é usar dos recursos que a gente tem hoje. Se você tem condição de assistir vídeos, aproveite, né? E foque naquela prova, mais do que tentar abraçar o mundo e acabar não pegando ali o jeito da prova, né? E eu diria também para os alunos, vocês não se enganarem no sentido assim, estou fazendo cursinho, estou no terceirão, passei o dia no colégio, tive 8 aulas, achar que isso foi um estudo de fato. Você assistiu 8 aulas, mas onde você vai aprender vai ser em casa fazendo exercício.
Então, meu conselho é você gastar mais tempo nessa parte prática, ter um estudo mais efetivo, tá? Então, esse seria o que eu aconselharia. A gente esquece muito, né? A gente tem mania de um pouco de superestimar a nossa aprendizagem, porque a gente baseia aquilo no dia que a gente viu o conteúdo. Exatamente. Mas assim, se a gente parar pra pensar agora, o que eu jantei há uma semana? Não faço a menor ideia. E eu, na hora, parecia óbvio que eu sabia aquela informação. Então, e realmente... saber aplicar, né? Isso, claro. Entendi o conteúdo, mas como é que eu vou aplicar isso, né? Exato, a questão é uma coisa muito diferente da teoria, né? Exatamente. João, você tem uma mensagem motivacional? O que você falaria, assim, pra motivar o pessoal, assim, pra gente encerrar o vídeo, pra eles não desistirem? Eu acho que... falando, eu sei que parece um pouco, assim, um pouco exagerado, né, nós hoje na casa dos 30 anos falando isso, mas... Não fala isso! Pensando, cara, quanta coisa que se eu tivesse feito na época que eu pensei pela primeira vez, se eu tivesse começado mesmo que bem devagar, como eu teria chegado longe, sabe? Exato. Então eu pensei, se eu tivesse começado a... sei lá, tocar bateria quando eu tinha 12 anos, quando eu pensei a primeira vez, então tudo isso. E aí eu vejo muito que isso se aplica também ao vestibular, às vezes o pessoal deixa pra começar muito tarde. Sim. Então, comecem cedo, acreditem que vai dar certo, mas só fé não adianta, né? Então, acreditem que vai dar certo, mas também se empenhem pra que dê. E também tenham pessoas ao seu redor que estejam nesse mesmo momento que vocês, porque as pessoas, suas companhias vão influenciar, né, na sua vida, ali na sua semana. Então, tenham pessoas que estejam com os mesmos objetivos, né? Isso ajuda bastante também. João, muito obrigada. Obrigado. Adorei o vídeo, adorei nossa conversa. Muito obrigada aí por mais um vídeo. Eu que agradeço o convite, espero que tenha ajudado o pessoal. Bom relembrar esses momentos, não é uma coisa que a gente faz com muita frequência, mas vocês podem ver, olha só, daqui a alguns anos vocês vão estar olhando para a época do vestibular e dando risada. Sim. Então, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo no final. Dá certo, gente. Foque. Então é isso, pessoal. Não deixa de se inscrever, deixa aqui seu like e nos vemos no próximo vídeo. Isso. Até mais. Tchau. Tchau.